É uma doença que todo mundo conhece, todo mundo fala dela, mas a maioria dos brasileiros não entende direito. Uma pesquisa inédita concluiu que as pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre o diabetes. Pois é, quais são os cuidados, o que faz mal e será que o açúcar é o único vilão? A calça ainda está no armário, mas só de recordação. Essa calça é tamanho 60, hoje eu estou usando 50. Tá sobrando tudo isso agora, hein? É, bastante. Também são 32 quilos a menos. Hoje eu estou com 92 quilos. Rubens, que é administrador, chegou a pesar 124. Aqui tinha então uma barriguinha grande, hein? Bem grande. Eu tinha que carregar isso daqui todo dia. Nessa época, há quase 2 anos, ele recebeu uma notícia ruim do médico. Estava com diabetes. Mediu o açúcar no sangue e viu que estava tudo muito alto. O diabetes é uma doença caracterizada pela alta de açúcar no sangue. Nós temos um hormônio, a insulina, que fica responsável por controlar isso, tirar o açúcar do sangue e levar para as células. Lá ele vira energia. Quando a produção de insulina é deficiente, o açúcar se acumula no sangue e parte sai na urina. Quase 13 milhões e meio de pessoas têm a doença no Brasil. Eu bebia muita coisa com açúcar, comia muita coisa com açúcar. Açúcar e mais açúcar. As pessoas fazem mesmo essa associação quando o assunto é diabetes. Uma pesquisa inédita da Sociedade Brasileira de Diabetes mostrou isso. 87% dos entrevistados disseram que para prevenir a doença tem que evitar comer muito açúcar. Nas refeições, você consegue identificar onde ele está presente? Fantástico montou essa mesa aqui, tem um pouquinho de tudo. Biscoito, tem embutido, pão. A gente chamou 3 pessoas. Queria que vocês me dissessem onde é que vocês acham que tem açúcar aqui, a senhora. Eu acho a bolacha, a melancia, o chocolate. Bom, eu acho que tem em tudo açúcar, menos nos frios. A nutróloga, chamada pelo Fantástico, acabou com o mistério. Quase tudo aqui tem açúcar, né? Até na batata frita? Tem tudo isso de açúcar numa porção de 100 gramas. Não é de açúcar, é de amido, tá? De outros carboidratos, mas vai engordar, vai aumentar a glicemia. Quer dizer que o que engorda mesmo, então, é a batata, não é o chope. A porção de batata frita tem mais açúcar do que esta porção de chocolate. Neste pedaço de melancia tem meia colher de sopa. Mas então, todos os alimentos têm açúcar? Segundo a nutróloga, sim. Dentro do metabolismo, eles acabam se transformando em açúcar. Mas nem tudo é absorvido da mesma forma pelo organismo. O açúcar da fruta é melhor, por exemplo, que o açúcar da batata frita? Dependendo da quantidade de fruta que você vai comer ou de batata frita que você vai comer, se você comer uma melancia inteira, como a gente viu, 100 gramas já tem uma meia colher de açúcar. Então, se você for comer muito, vai subir. Para a absorção do açúcar no sangue ficar mais lenta, uma dica é misturar proteína com carboidrato. É melhor comer um pão com queijo que retarda um pouco mais a chegada do açúcar no sangue. Exato. Isso é uma coisa bastante importante. Será que é só isso? O açúcar não pode ficar como o único vilão nessa história. O açúcar não leva ao diabetes. A pessoa tem que ter a tendência a ter o diabetes e se ela tiver e se ela começar a engordar, a passar do peso, ela vai poder acabar desenvolvendo realmente o diabetes. A obesidade é um dos principais fatores de risco do diabetes. A pessoa engorda e acumula gordura. É como se as células ficassem entupidas. Aí, a insulina tem dificuldade para agir. Isso faz com que a glicose tenha dificuldade de sair da corrente sanguínea e consiga entrar nas células para funcionar como combustível do organismo. O perigo é a gordura que você não vê nos alimentos. Quanto é que a gente tem de óleo na linguiça? Bom, tá aqui, ó. Aqui tem 1,5 colher. O salame tem 2 colheres de óleo. Eu, salaminho. E as nozes? 4 colheres. Bastante rica em óleo também. O tipo de gordura que ela tem é bastante saudável mesmo, mas só que a gente tem que tomar cuidado porque é extremamente calórico. Por isso que tem que comer só pouquinho. Não significa que ninguém mais vai poder comer o que gosta. É gostoso, então ela pode comer, só que não pode exagerar. Por isso, fazer exercício é tão importante para controlar o peso. A pesquisa constatou que a maioria das pessoas não pratica atividade física. Eu achava que caminhar dentro do escritório, alguma coisa já era atividade física. Mas mudou, né, Rubens? Esse ano eu já participei de 9 corridas de rua, a maioria de 10 quilômetros. O estudo revelou ainda que as pessoas têm medo do tratamento e acham tudo complicado, principalmente ter que fazer dieta. O Rubens também achava, mas mudou de prato e mudou de vida. Esse daqui, quando ele enfiava o pé na jaca, não se preocupava muito com a alimentação. Maior parte fritura. Olha a diferença.
Aqui a salada domina nesse prato mais saudável, né? Franguinho grelhado, não tem fritura e gelatina diet. No início é difícil, mas depois de algum tempo você começa a colocar hábitos mais saudáveis, que dá para comer bem, saudável e se sentir melhor.